E aí, galera do nono ano, né, dando continuidade justamente às nossas aulas, tá bom? Hoje a gente vai falar mais uma partezinha aí do governo, né, ou da famosa Era Vargas, como ficou conhecido esses primeiros 15 anos, né, do presidente Getúlio Vargas aí comandando o Brasil, tá bom? Galera, como eu falei para vocês na aula passada, né, quem entrou lá e conferiu a aula, percebeu que eu disse que eu citei três períodos distintos aí do governo Vargas, né? Primeiro começa com o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Depois de 34 a 37, a gente tem o governo constitucional ou constitucionalista, né, como fica conhecido, e depois a gente tem aí a ditadura varguista, né, assim que se podemos dizer, né, ou o famoso Estado Novo, que vai de 37 até 1945. Porém, galera, hoje a gente vai trabalhar justamente essa primeira etapa aí da Era Vargas, né? Como vocês já podem dar uma conferida, né? A gente vai trabalhar justamente essa questão do governo provisório estabelecido aqui no Brasil. Esse governo ele vai durar, né, justamente de 1930 até 1934, tá bom? É o período aí que vai ocorrer, né, esse período inicial da Era Vargas. Lembrando que esse período é muito importante ressaltar, porque dentre 30 até 32, a gente tem a famosa Revolução Paulista, né? E aí você tem aquele famoso caso do MMDC, né? Que é algo que a gente vai tratar justamente na aula de hoje. Então vamos lá, galera. Lembrando de toda aquela jogada política, né? O Getúlio Vargas, ele vai assumir a presidência do Brasil, ele não vai aceitar a sua derrota na eleição para o Júlio Prestes, né? Ele vai dizer que foi uma eleição fraudulenta, uma eleição corrupta, né? Ele dá o golpe, né? O famoso golpe de 1930, e agora Getúlio Vargas é o presidente do Brasil. Lembrando que isso muito vai acontecer graças ao assassinato do seu vice, né? O João Pessoa, que faz, né? Aí que é hoje a capital. Ganha o nome aí da capital da Paraíba, tá bom? Então vamos lá, galera. Ó, o que acontece? Né, ao assumir o poder, Vargas vai buscar justamente dar apoio às elites, o que deram força para que ele pudesse chegar no poder. Lembra que houve a rachadura da oligarquia do café com leite, Minas vai fazer a ligação ali direta com Vargas, né? Então você tem essa associação aí entre Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul e todas essas oligarquias, né, e toda essa elite política, né, elas vão aí apoiar o Getúlio Vargas a sua retomada, né, a sua tomada de poder aí. Então vamos lá, galera, ó. E aí é necessário agora, pessoal, ele bolar uma estratégia, ele bolar um plano, né, que viesse de fato agora abranger tudo aquilo, né, que era contrário à política do café com leite. Então, a partir de 1930, era necessário não só Vargas ou qualquer outro presidente, né, que assumisse o Brasil, né, ele desse de fato fim àquela ideia de política do café com leite, né, de um lado mineiro, de um lado São Paulo, aquela coisinha, me ajuda aqui, lava minha mão aqui que eu lavo a sua ali, né? Então, essa ideia aí era para que esse novo presidente ele viesse e justamente ele rompesse com isso. E o que é que foi que contribuiu muito para isso? Porque Getúlio Vargas já era um militar, galera, né? Ele era um general, né? E vem aí essa coisa para romper de fato com essa ascensão das oligarquias cafeeiras, né? Tanto de Minas como de São Paulo. Então a primeira coisa que ele vai fazer, ó, é o que? É suspender a Constituição de 1891, né, que era uma Constituição de fato que favorecia, né, essa questão das oligarquias do café com leite. Isso é tão importante, né, galera, que com a suspensão dessa Constituição, né, e a sua ascensão ao poder de 1930 até 1934, o Brasil vai ficar sem Constituição. Por quê? Porque o Vargas ele vai fechar tudo, né? Ele vai dizer, não, vou assumir, vou tomar conta aqui, vamos fazer aqui, essa coisa toda. Então ele vai, a primeira coisa, ele vai suspender essa Constituição de 1891, né? E vai romper, né, com algumas características justamente da política do café com leite, tá bom? Ele vai fazer o quê? Ele vai fechar
né, o legislativo, porque o legislativo estava cheio desses caras que faziam parte da política do café com leite. Então ele vai fechar e vai dizer, ó, quem vai mandar sou eu, tá bom? E aí ele vai nomear, né, diretamente agora interventores, né? Professor, o que é os interventores? Galera, os interventores, né, do Vargas eram pessoas de sua confiança, tá bom? O qual ele nomeava para os estados, para que viesse ali assumir esse estado e passar todas as informações. É interessante lembrar para vocês que o nosso interventor aqui varguista foi justamente o querido Silvestre Péricles, né, que era também de linhagem militar, essa coisa toda, né? Vocês vão ver depois, no decorrer da história, se vocês se dedicarem a estudar a história de Alagoas, que o Silvestre e o Arnon de Melo, nesse período, eles vão aí travar inúmeros debates, né? Então a gente tem agora aí essa ideia do Getúlio da intervenção, tá bom? E isso vai ser justamente um dos fatores que vai contribuir para que ocorra lá, né, a Revolução Paulistana de 1932, né? Porque o que vai acontecer? O Vargas ele vai nomear um pernambucano para ser o interventor da cidade de São Paulo. E os paulistas não irão aceitar isso, né? Não aceitam essa intervenção aí. Então, galera, o que acontece? O Vargas vai dando o seu caráter agora ao governo, né, os seus pontos principais, né, ele vai tentar romper o máximo com a política do café com leite, e aí ele vai enfrentar, no meio do seu governo, logo no início, né, nesse período aí que a gente denominou de provisório, o quê? A Revolução Constitucionalista, né, de São Paulo, tá bom? Ela vai ocorrer em 1932. É interessante lembrar, galera, que nesse período aí a gente tem em ascensão o fascismo, né, o fascismo italiano, o regime nazista lá na Alemanha. E aqui no Brasil, esse grupo que vai aí se organizar, né, depois vai ser justamente nomeado de Ação Integralista, né, liderado justamente pelo senhor Plínio Salgado, que são os grupos que vão se formar contra a figura do presidente Vargas. Eles tinham um comprimento muito parecido com os nazistas, né? Que eles, quando eles se viam, né, eles andavam, olha só que interessante, eles andavam com uma roupa cinza, né, e se identificando aí como os integralistas, tá bom? E aí quando eles se encontravam na rua, eles faziam Anauê, né, que era um movimento parecido com aquele que os partidários nazistas faziam, né, quando eles se viam lá. Então o que vai acontecer, galera? Ó, e aí você vai ter essa série de essa revolução, né, pode-se dizer isso, essa briga aqui contra o governo do Vargas, né, justamente porque ele vai intervir diretamente em São Paulo. São Paulo não vai aceitar, os paulistanos não vão aceitar, e aí você vai ter uma série de manifestações, e vai chegar um momento que essa manifestação vai ficar tão organizada, galera, que é necessário Vargas intervir com a força militar, né? E ele manda justamente a força militar acabar com aquelas manifestações, levando à morte. E o grande símbolo dessa revolução paulistana, né, dessa revolução constitucionalista que ocorreu em São Paulo, a morte de 4 jovens que lutavam aí nessa revolução, que foi justamente Martins, Miragaia, tá bom? Drauzio e Camargo, conhecido como os famosos MMDC, mas aqui não tem nada a ver de matemática não, tá? Então, essa morte vai ser o estopim para essa Revolução Paulista, tá bom? É necessário agora o Vargas intervir. Então, qual foi a saída que ele criou? Ele disse, ó, peraí, calma pessoal, vou ficar mais um pouquinho no poder, porém, vou criar uma nova Constituição, e quando chegar lá em 1937, né, em 1938, eu saio, eu abandono tranquilo. Não sabia os caras que em 1937 o Vargas ia criar o Plano Collor, né, ia dizer que os comunistas estavam invadindo o Brasil, né, e aí ia se manter mais um bom período aí na presidência do Brasil. Então o que vai acontecer? Né, Vargas viu que não dava para nem sempre contra, ele cria essa ideia agora de uma nova Constituição, que era a Constituição de 1934, com esse aqui, ó, com essas características. Então vamos lá, ó, primeiro, nessa questão da cidadania, ele vai estabelecer o voto secreto, né, e vai estimular também a participação feminina, né, é o Vargas
que coloca a mulher para votar aqui no Brasil, né? Ele vai também agora garantir os direitos trabalhistas, tá bom? É ele que começa, e ele começa em 34, porém ele vai consolidar em 1950, né, quando ele volta para a presidência do Brasil, né, com aquela galera toda cantando bota o velho, olha o velho de novo, traz o velho, né, e aí ele assume de 50 a 54. 54 ele não aguenta a pressão, né, e aí ele termina se matando, né, saiu da vida para entrar para a história, tá bom? Então vamos lá, galera. E aí ele começa a dar aqui direitos trabalhistas. Esses primeiros aqui são redução do trabalho, né? A proibição do trabalho infantil. Só que depois de 50 e 54 ele vai aí a carteira de trabalho assinada, essa série de direitos. E na questão econômica, ele vai nacionalizar a nossa economia, né? Ele vai valorizar aí, ele vai ter aí a campanha do petróleo, né? Ele vai começar a impor limites para as empresas estrangeiras que agiam aqui no Brasil, né? Então são todos esses pontos, né, que a gente vai ver, analisamos agora no governo constitucionalista, tá bom? No governo provisório, desculpa, que depois a gente vai trabalhar aí esses dois últimos períodos, né, do governo constitucionalista e do governo do Estado Novo, tá bom, galerinha? Então fiquem ligados, assistam a nossa aula e até mais.